conceito da visão e a mensagem de que não é obra de homem, é obra de Deus, é feito da seguinte forma. O candelabro só se mantém aceso porque ele está sendo abastecido por algo que está além dele. É uma bacia cheia de azeite. Se aquela bacia não der azeite para ele, então a lâmpada vai se apagar. Aquela bacia tem azeite não por ela mesma. Aquela bacia pega azeite das oliveiras que estão ao seu lado. Se as oliveiras não verterem azeite de si, não haverá azeite naquela bacia. E aquelas duas oliveiras estão ali porque alguém certamente cuida delas. Alguém as plantou, alguém está regando, alguém está cuidando delas. Isso mostra para Zorobabel e para o povo o seguinte: o que vocês têm não vem de vocês mesmos. O que vocês têm vem de mim. Todo o recurso necessário, eu que dou. Toda a capacidade necessária, eu que dou. O fato de o espírito de vocês estar animado para essa obra, isso é obra minha. Foi eu que tomei as iniciativas, levantei os profetas e fiz com que vocês se levantassem para que essa obra fosse feita. Isso não é obra humana, isso é obra do Senhor. Então, essa é a aplicação da visão em relação ao nosso governador Zorobabel. E aí lá na frente, no versículo 11, o nosso amigo profeta vai olhar e perguntar, mas o que são esses, né? Eu vou olhar, quem são essas duas árvores aí? O que são essas duas figuras que eu estou vendo? Aí o anjo vai falar, são os meus ungidos, são os meus dois ungidos. Claramente, esses dois ungidos se referem a Josué e a Zorobabel, que eram os homens que iam fazer acontecer. Porque Zorobabel, principal líder civil, reuniria os recursos e animaria o povo para fazer a obra, ordenaria o povo a fazer isso. Josué, o principal líder, sumo sacerdote, ele mobilizaria o povo também para fazer isso, ele lideraria a equipe de sacerdotes, ele iria fazer acontecer ali, retornar a obra no templo, ensinar ao povo a lei do Senhor. Eles são os ungidos que Deus está levantando ali para que essa obra seja feita. Ungido quer dizer o quê? Cheios de óleo, ou filhos do óleo. Então, é uma referência que diz que eles estão ali porque Deus colocou eles para fazer. Eles estão capacitados, liberados, autorizados a fazer a obra em questão. Tá bom? Então, é uma visão que, num primeiro momento, parece difícil de entender, mas ela em sua essência, ela vai ser bem simples. Nós temos uma outra visão, seria a sexta visão, que está aqui no capítulo 5, no início dele. O profeta, de novo, olha e ele vê, na verdade, o anjo chega para ele e pergunta, o que é aquilo que você está vendo? Aí o profeta fala, eu estou vendo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Como que a gente pode imaginar que é esse rolo? Primeiro, esse rolo está aberto, porque para ele dizer o comprimento e a largura, esse rolo não pode estar fechado. Então, a gente imagina o rolo está aberto e é um rolo voante. Ele está vendo esse rolo no céu, está andando assim, só voando, quer dizer. Já que ele está aberto, o conteúdo dele é visível a todo mundo que olha para ele. E aí o anjo fala, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso, segundo a maldição, qualquer que jurar falsamente será expulso, também segundo a maldição. Então, essa visão significa o castigo de Deus para todas as pessoas ou todos os povos que não cumprirem os seus princípios, as suas ordenanças, né? A menção de um rolo voando quer dizer o quê? Quer dizer o fato de as pessoas saberem da lei e não praticarem. Não é uma questão de ignorância. Porque o rolo está ali diante de todos, todos podem ler a lei, todo mundo pode ver o que pode, o que não pode, o que Deus deseja, o que ele abomina, o que ele ama. E aí, olhando para esse rolo, sabendo dessas verdades, eu escolho fazer outra coisa. Então, esse rolo, ele vai ser o quê? No caso, ele está sendo citado como maldição. Mas maldição sobre quem?
maldição sobre aqueles que não obedecem. Daí ele dá o exemplo ele dá dois exemplos aqui de como não obedecer. Furtar, jurar falsamente, porque são coisas que a lei previa claramente que não podia acontecer. Você não pode roubar, você não pode jurar falsamente. Alguém que sabe dessa lei e pratica outra coisa será amaldiçoado pela mesma lei. Aquela lei que é bênção para aqueles que obedecem, é maldição para aqueles que desobedecem. Então é isso que significa essa sexta visão. Nós temos uma sétima visão aqui, penúltima. O anjo que falava comigo me disse, levanta agora os olhos e vê o que é isto que sai. Então, está olhando para uma cena, aí o anjo fala, olha para aquele lado ali, aí ele olha para o outro lado. E ele está vendo uma coisa, né? Aí ele pergunta para o anjo, o que é isto? Aí o anjo respondeu, é um efa que está saindo, que está andando, né? Bom, o que é um efa? Para ele, não precisava de explicação, mas para a gente precisa, estamos vivendo muito tempo depois. Um efa era um recipiente que era usado para medir grãos, tá bom? Então, nesse recipiente poderia ser um formato de um jarro, né? Não sabemos exatamente como era, mas era um recipiente onde se media cereais, se media grãos. Em cada efa cabia 22 litros de grãos, mais ou menos 22 litros de cereais, tá bom? Então ele está vendo um efa, né? Esse jarro de medir cereais ali. E aí é falado para ele, isto é a iniquidade em toda a terra. Aí foi levantada a tampa de chumbo, né? Nós temos o efa aqui, o efa está com uma tampa de chumbo, uma tampa pesada, provavelmente porque dentro existe algo que pode sair, levanta então, quando ele se levanta a tampa, tem uma mulher sentada dentro do efa, dentro desse recipiente. Bom, gente, um efa que cabe 22 litros de cereal é pequeno demais para caber um ser humano, não caberia jamais um ser humano dentro de um efa. Então, a gente já vê aí que nessa visão as coisas não estão no tamanho natural. Ou se trata de um efa gigante, ou se trata de uma mulher minúscula, mas assim, admita, não tem tamanho natural as coisas aí nessa visão. Quando ele abre a tampa, a mulher está lá no fundo do efa, quer dizer, ela é bem pequenininha em relação ao efa, e está sentada no fundo ali. E aí o anjo prossegue, esta é a impiedade. A mulher está fazendo o papel da impiedade, da iniquidade, talvez porque, assim como no português, no hebraico, a palavra correspondente à impiedade está no gênero feminino. Talvez isso facilitou a compreensão, referir-se a ela como a figura dessa impiedade ser uma mulher. E aí ele lança ela para o fundo, lança a mulher para o fundo do efa. Bom, ele abriu, ela estava sentada. Aí de repente ele tem que jogar ela no fundo e tampar de novo, né? O que isso significa? Significa que era uma mulher meio feroz, né? Era uma mulher que queria escapar dali, porque ele abre a tampa, ela está sentada, e depois ele tem que jogar ela lá dentro. Ele abre a tampa, aí ela tenta sair, ele pega ela, joga dentro e fecha de novo, né? Então, essa a cena que nós temos que ter na cabeça. E ele levanta os olhos e vê duas mulheres aladas. Elas tinham asas grandes, né? Ele compara essas asas como asas de cegonha. Então, elas vinham, né? Perceba que ele não pergunta quem são elas, né? Porque parece que é claro que se trata de seres angelicais, de mensageiros de Deus ali. Então ele está vendo essas duas mulheres que vêm voando com suas asas enormes ali. E aí elas pegam o efa e levam para longe. E aí é explicado para o profeta que aquelas duas mulheres, aqueles seres angelicais, estão levando o efa para longe, para a terra do, como é que diz aqui? Sinar. Sinar, gente, é o antigo nome para a Babilônia. Então elas estão pegando aquela mulher, aquela impiedade que está dentro do efa, estão levando ela para a terra do Sinar, para a Babilônia. E lá na Babilônia, ela vai ser adorada. Lá na Babilônia, vão fazer um templo para ela. O que quer dizer? Provavelmente, e já que a iniquidade se trata do pecado do povo, está dizendo que Deus está removendo o pecado do povo, está removendo tudo aquilo que eles trouxeram da Babilônia e que vai devolver para a Babilônia porque o lugar é lá.
o lugar desse pecado é lá. É lá que se pratica isso, é lá que se vive dessa forma, é lá que se vive aquém dos meus princípios. Então, lá esse tipo de coisa é aceito, lá esse tipo de coisa é exaltado e é praticado. Então, é a figura de que Deus está limpando o povo e está devolvendo para a Babilônia tudo que é sujeira e tudo que é princípio errado que veio de lá.